Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja contigo neste dia e todos os dias da tua vida. Hoje, estamos aqui comemorando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o domingo de Páscoa para os cristãos. No último vídeo falamos sobre a Páscoa, o Pessá, que significa a passagem de Deus sobre o Egito. E hoje nós iremos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada hoje ao terceiro dia da sua morte. Ele ressuscitou, meu irmão. Ressuscitou para que eu e você estejamos aqui hoje, para glorificar a Deus nos céus, para glorificar a Deus em nossas vidas, porque Ele nos deu a oportunidade, meu irmão e minha irmã, de um dia também sermos ressuscitados, de um dia também sermos ressurretos igual a Ele, como Ele é, meu irmão, como Cristo, nosso Mestre, também é. Eu quero te convidar a deixar o like, a compartilhar esse vídeo, meu irmão, com outros irmãos. Graças a Deus, estamos crescendo segundo a vontade de Deus. Esse canal não é feito para que venhamos ser famoso ou venhamos ser remunerado, não, ao contrário. Esse canal foi criado para que a palavra de Deus seja propagada, seja levada a outras pessoas. Eu sei que tem muitos irmãos e irmãs pregadores da palavra de Deus, do Evangelho, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e levar a palavra dele a você, meu irmão e minha irmã, para que tu conheças, para que tu esteja comunhão com Deus através desta palavra. E eu te convido não só a ouvir essa palavra, mas como também a praticar a leitura das Escrituras Sagradas, da Bíblia, como tu conhece, e aprender da palavra de Deus. Então eu te convido, meu irmão, a tu abrir as tuas Escrituras, lá no Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o 28, e o versículo do 1 em diante, em que vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E vai dizer no versículo 1, capítulo 28 do livro de Mateus: tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, que é hoje o domingo, como nós conhecemos, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Nós sabemos que Jesus tinha mulheres que acompanhavam ele, dentre elas Maria Madalena, que é a mais conhecida dentre nós, mas existiam outras mulheres também, que eram mulheres que seguiam Jesus Cristo, que ajudavam no ministério do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 2 vai dizer que eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A palavra nos ensina que um anjo de Deus desceu e rolou a pedra do túmulo do Senhor Jesus Cristo. Túmulo que sabemos que foi doado por José de Arimateia, um dos fariseus, que era um homem temente a Deus e que entendeu e compreendeu de quem se tratava Jesus Cristo. Alguns historiadores e teólogos vão dizer que José de Arimateia era um homem que conhecia Jesus Cristo há tempos, que até de certa forma ajudou de certa forma na criação de Jesus Cristo, levando ele para fazer algumas viagens a trabalho para ele. Esses relatos não são comprovados biblicamente, meu irmão, mas fica, a dica. Se tu tem dúvida, procure estudar, procure se aprofundar na palavra de Deus. Mas vamos voltar para a palavra, que é o mais importante. Versículo 3. O anjo tinha aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Versículo 4. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Sabemos que os sinédrios, os fariseus, ouvindo falar de Jesus Cristo, de que ele havia falado que era necessário morrer e no terceiro dia iria ressuscitar, os fariseus vão até o imperador e pede a Pôncio Pilatos que mande
um grupamento de soldados romanos para que façam a guarda do túmulo, porque eles diziam que os discípulos de Jesus iriam roubar o seu corpo e dizer que ele ressuscitou. Mas como nós sabemos, ele vive, ele está vivo no meio de nós. O Senhor pediu a Moisés para que construísse o tabernáculo, o Mishkan, o Shacã, em hebraico, no deserto. Mas que ele estaria ali no meio do seu povo, porque Deus faz questão de estar no meio do seu povo. Deus faz questão de estar comigo e contigo, meu irmão. E que essa palavra seja uma palavra de confirmação de que Deus está conosco, Todo-Poderoso, o Senhor e Criador dos céus e da terra. Prosseguindo, versículo 5. Contudo, o anjo dirigiu-lhe às mulheres e lhes anunciou: não tem mais vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado. Versículo 6. Mas aqui ele não está. O anjo diz às mulheres: foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Versículo 7. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galileia. Lá o vereis, atentai para que o que vos disse. Então o anjo disse para aquelas mulheres, para Maria Madalena e para Maria, que fosse anunciar aos discípulos de Jesus que ele havia ressuscitado como ele havia dito a eles antes. Nós sabemos que os discípulos, quando Jesus foi preso e crucificado e morto, o abandonaram. Mas ele jamais os abandonou e ele jamais nos abandona, meu irmão. Então creia que o Senhor, mesmo diante das dificuldades e das circunstâncias que tu venham passar na tua vida, ele não te abandona. E isso serve para nós. Prosseguindo na palavra, versículo 8. As mulheres abandonaram o túmulo correndo amedrontadas, mas com grande júbilo, júbilo que é alegria, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. Deus não faz acepção de pessoas. Vê que as primeiras pessoas a saberem que Jesus havia ressuscitado foi duas mulheres, Maria Madalena e Maria. Então, meu irmão e minha irmã, Deus vem nos anunciar a sua ressurreição hoje. Hoje é um dia de reflexão. Hoje não é um dia de comer chocolate. Apesar de que o mundo nos ensina que devemos comer chocolate, que devemos comemorar a Páscoa comendo ovo de chocolate, ovo que vem do coelho. Coelho não põe ovos. Olha como o mundo nos ensina e nos distancia das coisas de Deus. Claro, não vou ser hipócrita, é bom comer chocolate. Chocolate é uma das maravilhas da gastronomia mundial. Mas o mais importante é comermos daquilo que o Senhor Jesus tem para nos oferecer. Do seu corpo, do seu sangue, do seu maná, o pão dos céus, aquele que desceu do céu para alimentar o seu povo. O maná no deserto que Deus dava ao seu povo, ele simboliza também a Cristo, que é o pão que desceu do céu. E aquele que comer do pão e da água que ele tem para oferecer jamais terá fome e sede, meu irmão. Louvado seja o Senhor Jesus. Versículo 9. De repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou: alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. E é isso que o Senhor quer de nós, que venhamos ser verdadeiros adoradores, como Jesus vai dizer a Nicodemos naquele diálogo secreto à noite. Que Deus busca os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Então, meu irmão, eu quero até fazer uma correção. Essa passagem que Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores, ele não fala a Nicodemos, mas sim a mulher samaritana.
em que ele diz que Deus não faz acepção de pessoas e que não importa aonde adorareis, mas que Deus busca os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Aleluia. Versículo 10. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá me verão. Amém, meu. O Senhor diz que Ele viria após nós, que nós iríamos o encontrar. Hoje nós somos os discípulos de Jesus. Hoje nós somos os Pedros, os Tiagos, os Joãos, os Mateus, os Lucas, os Saulos de Tarso, ou Paulo. Hoje nós somos aquele que o Senhor vem diante de nós, vem para nos dar a oportunidade de vida eterna. Louvado seja o Senhor dos céus e da terra. Louvado seja o Criador da vida. Glórias ao nome dele. Os hebreus chamam de Hashem o nome. Nós o chamamos de Jesus, o Cristo. Os gregos chamam de Jesus Christus. O nome não importa. Importa, meu irmão e minha irmã, é a tua fé nele. Importa é que tu verdadeiramente creia que ele existe e que ele ressuscitou hoje. Se verdadeiramente celebramos a Páscoa ou se apenas celebramos uma festa do mundo, uma comemoração do mundo. Reflete nesta palavra, reflete naquilo que Deus quer para nós, meu irmão. O Senhor nos ensina que todos aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então, meu irmão, glorifica a este Deus, que hoje te deu mais uma vez a oportunidade de estar vivo, de respirar e de poder glorificá-lo e exaltá-lo em sua vida. Eu te desejo a paz neste domingo e te convido mais uma vez a deixar o like, a propagar essa palavra para outro irmão, para que essa palavra chegue ao maior número de pessoas. Fica na paz, meu irmão, e um bom domingo. Shalom. אבינו שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים.